Uma boa noite a todos. Taubaté, 5 de setembro de 2017. Sejam todos bem-vindos à solenidade de entrega do título de cidadania taubatiana ao supervisor técnico do vôlei Taubaté, senhor Ricardo Navarras. Para conduzir os trabalhos dessa noite, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Guará Filho. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Taubaté, doutor José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior. Convidamos agora ele, que é autor do decreto legislativo número 551 de 16 de maio de 2017, que concede a honraria desta noite, excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva. E agora vamos receber com uma calorosa salva de palmas o homenageado, agraciado com o título de cidadania taubatiana nesta noite, o supervisor técnico do vôlei Taubaté, senhor Ricardo Navarras. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, gostaríamos de agradecer aqui também a presença do senhor secretário municipal de Esporte e Lazer, Cláudio Teixeira Brazão, Macaé. Ao Marcos Tatá. Agradecemos também ao Marcos Tatá, técnico do time de handball de Taubaté. Ao assessor parlamentar que neste ato representa a excelentíssima senhora deputada federal Poliana Gama, Richardson Ramos de Souza. Ao senhor Rodrigo Miranda, assessor parlamentar que neste ato representa o excelentíssimo senhor deputado estadual Davi Zaia. Ao senhor Paulo Martinelli Gama, que neste ato representa o excelentíssimo senhor deputado estadual Estevam Galvão. Representando a excelentíssima senhora vereadora Lorene, contamos aqui com a presença e agradecemos a presença da Monique Reis. E representando o excelentíssimo senhor vereador Dentinho, agradecemos também a presença da assessora parlamentar Viviane Nogueira. Além, é claro, dos integrantes da torcida organizada Unidos pelo Vôlei Taubaté, que vieram prestigiar o evento desta noite. E, é claro, a todos os familiares e amigos do homenageado nesta noite. E a partir deste momento, o excelentíssimo senhor vereador Guará Filho fará a abertura oficial. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo 551, de 16 de maio de 2017, promove o presente solenidade para a entrega do título de cidadania taubatiana ao senhor Ricardo Navarras. A todos para que respeitosamente possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendiga o verde ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos agora que todos se acomodem. E a partir deste momento, o excelentíssimo senhor vereador Guará Filho conduzirá a saudação oficial. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Gessé Silva, autor do decreto legislativo que concede a esta honraria para a saudação ao ilustre e agraciado com o título de cidadania taubatiano, o senhor Ricardo Navarras. Senhor presidente, vereador Guará Filho, cumprimento nessa noite, boa noite com Vossa Excelência, excelentíssimo senhor prefeito, uma honra recebê-lo em nossa casa. Ricardo Navarras, o filho que a nossa cidade ganha nessa noite. Muita honra para a gente neste momento. Falar um pouco da sua história, do objetivo desse título de cidadão taubatiano. Aos familiares que aqui estão, boa noite. Boa noite a vocês que vieram prestigiar esse grande esportista, esse grande apaixonado pelo esporte e essa referência que é para a nossa cidade hoje e também para o país. Enfim, a todos que puderam, carinhosamente, compartilhar um pouco deste momento maravilhoso. Estamos felizes. E, Ricardo, quando um vereador, ele propõe um projeto desse tipo que você vai receber hoje, é obviamente que a pessoa precisa fazer algo para a cidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que tudo que você fez para Taubaté, tudo que você representa para nós nesse curto período, faz jus a esse título nessa noite. Então eu quero parabenizar que Taubaté, hoje a nossa cidade, ela está como uma mãe que a recebeu o seu filho, fica feliz. E a cidade de Taubaté, representada por quem está aqui, está feliz por receber um filho ilustre como o senhor nessa noite. E em breve relato estarei passando um pouco sobre a vida desse grande homem, grande pai de família, um grande profissional, que com muita honra, ao observar nesses últimos anos mais próximo a ele, porque antes era só em televisão, antes o sucesso a gente via só nos programas de esporte, e nunca imaginava que poderia hoje estar dando essa honra em oferecer a você o título de cidadão taubatiano e como vereador dessa cidade. Então passarei a ler um breve relato sobre quem é Ricardo Navarras.
Natural de Suzano, São Paulo, Ricardo Navarras nasceu em 27 de setembro de 1958. Filho de Nair Romanos Navarras e Hamilton Navarras, casado com Marise Vilar Navarras e pai de Sâmia Vilar Navarras. Desde cedo, já demonstrava sua atração pelo esporte. Quando cursava as primeiras séries escolares, ingressou nas práticas de vôlei e futebol. Como jogador de vôlei, passou por grandes clubes como Pinheiros, Tietê, Mogi, Palestra de Rio Preto, Pindamonhangaba, dentre outros. Em 1991, ingressou na Faculdade de Educação Física, na Universidade de Mogi das Cruzes, onde foi convidado e assumiu a coordenação de esportes. Na ocasião, além de jogar e defender o time da cidade, Ricardo Navarras trabalhava com as categorias de base. Vendo todo o seu empenho e os seus resultados com os jovens atletas, Navarras foi rapidamente convidado pelo então secretário de Esportes, Arnaldo Marim, e pelo prefeito Estevão Galvão de Oliveira, para assumir a equipe principal da cidade de Suzano. Com o time disputando a Superliga e sob o seu comando, conquistou de cara a terceira colocação, revelando nesse período nomes como Max Jefferson, Xisto, Marcelinho e Dante. Com os resultados, os investimentos foram surgindo e, consequentemente, as conquistas também. O vôlei de Suzano foi tricampeão brasileiro, octacampeão paulista. Depois, todo esse sucesso, Navarras comandou, dentre outras, a seleção venezuelana de voleibol masculino durante os Jogos Olímpicos de 2008. Agora, saindo das quadras para o futebol, Ricardo Navarras comandou o Poços de Caldas de Minas Gerais, o time do Santo André, onde conseguiu o acesso para a Série A do Brasileirão, e o vice-campeonato paulista de 2009. Em 2014 e 2015, Ricardo Navarras, juntamente com a Funvic, começavam a preparar a equipe de vôlei de Taubaté para vir a ser a grande equipe do voleibol brasileiro. Como supervisor da equipe, Navarras atraiu grandes patrocinadores, grifes nacionais, que alavancaram o nosso voleibol, que obteve uma escalada de títulos. Aí eu abro aspas. E nós vamos agora usar algumas imagens, que eu queria acompanhar essa fala. Eu vou ler, você vai passando. Em 2015, a equipe se tornou campeã da Copa do Brasil e vice-campeã sul-americana. Na temporada 2016-2017, conquistou o tricampeonato paulista, o bicampeonato da Copa do Brasil e a tão sonhada final da Liga Nacional. Para aqui um pouquinho também. Eu queria que voltasse nessa foto, porque foi Você pode me responder, Navarro? Eu não sei se foi a primeira conquista por Golden Set. Foi a primeira. E eu pude participar, estão vendo na foto aí, a final. Acho que foi um momento do esporte que a adrenalina estava à flor da pele. Lembro da ocasião, estava com meu filho lá e foi para ele algo muito impactante, que a paixão para o voleibol do menino só aumenta. Eu tenho o privilégio de dizer que o seu trabalho, juntamente com toda a equipe da Secretaria de Esportes, com a Prefeitura, que eu quero aqui parabenizar o prefeito Ortiz Júnior, por todo o empenho, por toda a dedicação que vem fazendo ao esporte taubatiano. E hoje o Guilherme, eu tenho orgulho de dizer que ele é o levantador do time da Escola José Ezequiel. Eu acho que, para uma criança que acompanha o voleibol taubatiano, é o talismã, como diz o Rafa, né? Entendo que
foi fundamental. Se foi fundamental para o Guilherme, não tenho dúvida, porque muitas crianças da nossa cidade, o voleibol, ele se tornou uma referência, assim como o handebol e outros esportes também. E parabéns a todos que estão envolvidos nesse trabalho. O esporte é a ferramenta, sem dúvida alguma, que muda, que transforma a vida de um jovem. E eu tenho o prazer em dizer que a cidade de Taubaté está honrada em receber um filho tão ilustre como o Ricardo Navarras. E vocês puderam acompanhar nas fotos os títulos, que não foram poucos, e isso em um curto período. O projeto nasceu, a gente está ainda no início do projeto, mas quantas conquistas vieram? O nome, eu lembro na final, nós fomos sonhar da final em Belo Horizonte, fomos junto com a torcida aqui, 10 ônibus mobilizaram, saíram de Taubaté, fui eu e meu filho para BH, e a sensação que eu tive ali como taubatiano, esquecendo do vereador, mas eu pude ter o orgulho de ver a cidade de Taubaté sendo reconhecida no Brasil. Naquela manhã, em Belo Horizonte, o Brasil conheceu quem é Taubaté. O Brasil pôde entender que é uma cidade do Vale do Paraíba que lutou, que sonhou e alcançou o objetivo. Mas o maior objetivo é o título, que eu creio que virá. Ok, Navarras? Isso aí, legal. Então, Ricardo Navarras, por tudo isso e muito mais, tivemos a honra e o privilégio de propor a esta casa a concessão do título de cidadania taubatiana a Vossa Excelência. Muito obrigado. Queria uma salva de palmas. E a TV Câmara agora vai rodar os vídeos para a gente, uns relatos para que você possa entender. O Ricardo foi uma das pessoas mais importantes na minha carreira. Dizer que ele foi o primeiro treinador a me dar uma oportunidade como um atleta profissional. Me chamou para ir para a equipe de Suzano em 1993. Eu tinha recém-completado 18 anos. Dizer que ele foi muito importante na minha carreira. Ele me ajudou a me formar não só como atleta, mas como um homem. Que o Ricardo, como vocês sabem, ele foi um treinador muito disciplinador. Então, realmente, foi uma caminhada difícil, caminhada dura. Mas eu acho que se eu tivesse que repetir tudo que eu fiz em Suzano junto com o Ricardo, eu repetiria sem a menor dúvida. Hoje é um dia muito especial para o Ricardo, esse grande amigo que eu tenho, e que o esporte, como a grande maioria dos amigos que eu tenho, estão dentro do esporte. E o Ricardo está nesse contexto, mas é uma coisa que transcende um pouco as 4 linhas de uma quadra de voleibol. Eu conheci o Ricardo, eu como repórter, ele como treinador. Existem muitas histórias, muitas coisas que são faladas da energia, da maneira consistente como o Ricardo age. Ele é tudo isso mesmo, porque ele vive isso intensamente, com toda a vontade, querendo fazer aquilo que sempre é melhor. Primeiro como treinador e hoje como um executivo do esporte. Ricardo, parabéns por essa premiação, parabéns por tudo aquilo que tem acontecido ao longo de todos esses anos e continue desta mesma maneira, porque tem muita gente que critica, mas no fundo, todo mundo gostaria de contar com você por saber que você é um cara que cumpre rigorosamente com aquilo que você coloca na sua cabeça. Parabéns
Parabéns mesmo. E Taubaté, vocês ganharam um filho, porque esse é alguém que, quando pega algo para fazer, faz com muita determinação. Falar do Ricardo Navarras é fácil, é uma pessoa extremamente apaixonada por esporte, principalmente pelo voleibol. É um dos pioneiros no voleibol de alto rendimento no país, e que hoje vem fazendo um lindo trabalho com o voleibol em Taubaté. É uma pessoa um pouco sem paciência, mas com um coração maior que ele. Então, parabéns aí pelo título e obrigado por tudo que tem feito pelo voleibol em Taubaté. Parabéns, um abraço. Ricardo Navarras tem uma história muito bonita em Suzano, principalmente na área do esporte. Como jogador, jogou em times importantes e em Suzano ele foi a peça principal e chave na formação do time de vôlei que nasceu lá em 1992. Ele ficou em Suzano mais ou menos 10 anos. Ele colaborou na formação de diversos bons jogadores, o Max, o Xisto, o Marcelinho. Suzano conquistou naquela época, sob a batuta do Ricardo, que era o grande timoneiro, 5 vezes campeão brasileiro, 3 vezes Copa Brasil, 9 vezes campeão paulista. Então veja que a história do Ricardo Navarras e o vôlei, essa história, ela se mistura. Sem o Ricardo, Suzano nunca tinha despontado da forma que despontou. Eu devo dizer, até com grande orgulho, ele acabou incentivando também todas as demais modalidades esportivas. Por quê? Porque o Ricardo sempre foi amante do esporte. Veja que naquela época, Suzano se apresentava muito bem, tanto nos jogos regionais, como também nos jogos abertos. Devemos isso a uma equipe, a um grupo de pessoas, mas em especial Ricardo Navarras. Eu acho que está de parabéns a Câmara de Taubaté em homenageá-lo. Venho aqui dar os parabéns para você, Ricardo, por esse título, cidadão taubatiano. Você que eu conheço, você já tem algum tempo e você é um cara extremamente positivo, um cara que tá sempre pronto para trabalhar firme e forte para ter para ter a sua melhor equipe, tá bom? Desejo a você toda a sorte e mais uma vez essa honra, né, de receber um título. Cidadão são para poucos, né, quem mora em outra cidade, e você está recebendo essa homenagem maravilhosa, tá bom? Um grande abraço aí. Ricardo, tem uma pessoa especial que não pôde estar conosco, mas ela tem um recadinho para você ainda. Eu queria que a TV Câmara, por gentileza. Oi, pai. Parabéns por essa homenagem. Você merece muitas homenagens, assim como essa, por todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, tudo que você tem feito e pelo quanto você ama a sua profissão. Parabéns. Eu queria muito poder estar aí com vocês hoje, mas eu vou viajar e não posso estar aí. Parabéns, mesmo do fundo do meu coração, te amo. Nesse momento, eu gostaria de registrar a presença da ilustre nobre vereadora Gorete, nossa parceira aqui, e também do nobre vereador Gessé, Bonerges, né? Gessé tá chegando aqui. O vereador que tá de boa na Câmara sempre aqui, nosso parceirão também.
deixar registrada a presença. E nesse momento o Poder Legislativo taubatiano tem a honra de entregar ao supervisor do vôlei de Taubaté, o senhor Ricardo Navarras, espero que a pronúncia esteja correta, a placa e os símbolos culturais que simbolizam o título de cidadania taubatiano pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Convidamos o agraciado a se posicionar à frente da mesa diretora para receber as homenagens das mãos do vereador Gessé Silva. Gostaríamos também de convidar os familiares a vir à frente aqui também, a esposa. Uma salva de palmas, por favor. Nosso jogador Gui também, né? Agora, convidamos o cidadão taubatiano, Ricardo Navarras, a utilizar-se da tribuna para seus agradecimentos. Alô. Bem. Bom, boa noite a todos, a todos os presentes, a todos os vereadores, ao prefeito, ao Gessé, que fez essa homenagem e me deu esse título, né? Essa solenidade de cidadão taubatiano. Eu gostaria de, primeiro, me desculpar pelos meus familiares não poderem estar presentes. Meus pais, pelo fato de ser já uma certa idade e uma distância grande de Taubaté, e meus irmãos e primos com um problema que eu tive domingo, com um acidente com um sobrinho, mas está tudo bem, está tudo já resolvido.
E fora outros primos, como minha família é muito grande, se você convida um e não convida outro, vira problema. Teria que ter 2 ônibus para vir todo mundo. E se esquece alguém, vira problema. Então eu achei melhor, o Paulo conhece bem, então achei melhor deixar só entre nós mesmo. E dizer que eu acho, em relação a Taubaté, você recebe um título de cidadão taubatiano. Na verdade, eu estou recebendo, mas eu tenho uma obrigação de dar muito mais do que receber, né? Eu acho que foi dada essa oportunidade, e essa oportunidade foi, como sempre eu fiz, da melhor forma possível, em todos os lugares que passei, em todas as oportunidades que tive. E sempre falei já no passado, em reuniões com a equipe, que nós vivemos, né? Nós que somos profissionais do esporte, vivemos de oportunidades. E a gente tem que agarrar essa oportunidade quando ela vem. Independente de onde seja, independente do nível que for. Eu já trabalhei em vários níveis e todas as oportunidades que foram dadas, eu sempre tentei fazer e fiz da melhor forma possível. Sempre com a maior dedicação, sempre tive apoio em relação a esse tipo de conduta, como o próprio Marcelo falou, que era sempre muito disciplinador. E isso é uma verdade, sempre tive uma pessoa que sempre tive uma responsabilidade muito grande no meu trabalho. Sempre coloquei em primeiro plano e sempre deu certo isso, sempre foi dando certo, e essas oportunidades que foram surgindo, eu sempre fui acreditando que seriam os melhores momentos e era aquilo que eu tinha e sempre fiz e vou continuar fazendo da melhor forma possível. Então, acho que em relação a Taubaté, eu agradeço demais a essa solenidade, a esse título de cidadão taubatiano, mas a gente precisa, no meu caso, principalmente, dar muito mais do que receber, né? Essa oportunidade não é todo dia que se tem. Você não tem um grupo de pessoas como nós temos aqui, que trabalham no dia a dia, como eu convivo, né, com eles, e sei que é uma dificuldade tremenda para que consiga manter esse nível de equipe, e esse nível de administração. Eu acho que o Júnior é um exemplo a seguir, né? A gente aprende no dia a dia, não conhecia praticamente ninguém em Taubaté, e você vai no dia a dia, você vai vendo e vai aprendendo com as pessoas, né? Eu acho que a cada dia que passa você aprende. E aqui eu aprendi muita coisa, estou aprendendo ainda muita coisa. Algumas pessoas que eu convivia no passado, o caso do Macaé, do Marcelo, e viemos a nos encontrar depois de muitos anos nesse projeto. Temos as nossas desavenças, as nossas brigas, as nossas confusões, mas é em pró de ganhar sempre, de conseguir ser vencedor. Nem sempre é possível, porque às vezes as coisas não saem como a gente imagina, mas vou estar sempre à disposição de Taubaté. Eu acho que devo muito mais a Taubaté do que receber alguma coisa, pelo fato de terem me dado essa oportunidade. E eu acho que isso é muito importante na vida. Todas as vezes que eu assumo uma responsabilidade como essa aqui em Taubaté, nunca pensei na possibilidade de ser bem-sucedido, sempre pensando em obter sucesso. Ser bem-sucedido é consequência, isso é fato. Você acaba, as coisas dando certo, faz parte, mas você tem que primeiro pensar sempre no sucesso, né? E o segredo do sucesso, eu não sei. O do fracasso é de querer agradar a todos, mas eu também não tenho esse dom nem essa aptidão. Eu sempre faço as coisas muito intenso, com muita intensidade, e às vezes acabo tendo os meus problemas normais pela intensidade das coisas. Mas isso eu vou aprendendo, estou aprendendo. As pessoas que convivem comigo aqui em Taubaté no dia a dia são pessoas do bem, são pessoas que me passam isso. Isso é muito importante para mim, principalmente. Como minha filha mesmo falou, ali ela não pôde estar presente porque ela
teve um congresso, peço desculpas por ela também, mas era um compromisso que ela tinha, né? E passo isso também para ela. Se ela for fazer alguma coisa na vida como ela faz, ela tem que primeiro pensar em obter sucesso. Se ela vai ser bem-sucedida, é consequência daquilo que ela fizer e do sucesso que ela tiver. Ela tem que fazer o correto. É isso que ela tem que fazer. O resto é consequência. Agradeço novamente a todos vocês, ao Gessé, que vim conhecer aqui em Taubaté, né, numa brincadeira, né, que ele veio, até posso contar, Gessé? Ele falou, só vou ser candidato para vereador. Eu falei, vereador, Gessé, tá bom, vou te ajudar, mas pelo amor de Deus, não me pede mais nada, tá bom? E ele conseguiu ser vereador. Isso significa que você se dedicou, é uma pessoa de sucesso, não pensou no lado de bem-sucedido, pensou em obter sucesso, trabalhou. E quando se trabalha corretamente, né, é fato que você vai alcançar seus objetivos. E é o que eu procuro no dia a dia, né? Trabalhar da forma mais correta possível. Eu tenho bons exemplos aqui, espero continuar cidadão taubatiano por muitos anos e aprendendo com essas pessoas que eu convivo no meu dia a dia. Muito obrigado. Obrigado por ter me recebido, por Taubaté ter me recebido da forma que recebeu a mim, a todos os meus familiares, são todos muito bem recebidos aqui. Taubaté me recebeu de uma forma excelente, não tenho praticamente nada para falar. Esse meu relacionamento com a cidade é muito bom. Graças a Deus não tive nenhum tipo de problema. As pessoas confiam muito em mim e eu procuro também retribuir essa confiança que Taubaté depositou em mim e dar prosseguimento, né, seguimento a esse projeto, que eu sei que é bem difícil, bastante complicado, para que Taubaté alcance o sucesso em todos os segmentos, não só no vôlei, né? Eu vejo a dedicação de todos no dia a dia para que Taubaté alcance seus objetivos e seja uma cidade de mais sucesso ainda. E eu agradeço por estar podendo fazer parte e ajudar com uma pequena participação, mas ajudar que Taubaté alcance seus objetivos e cresça cada vez mais, né? Sou nascido e criado em Suzano, mas hoje eu sou um cara que defendo as cores de Taubaté e vou defender Taubaté sempre. Eu acho que todos os lugares que eu passei, sempre fui muito bem recebido. Não tenho nada a falar, nada a reclamar de nenhuma passagem minha, de nenhum outro clube, de nenhuma outra cidade. E Taubaté com certeza vai marcar, marcou, já é hoje uma marca. Hoje eu já me identifico como Ricardo de Taubaté, é muito importante para mim isso. Uma vez me perguntaram, você não se preocupa de vai ser identificado sempre como Ricardo de Suzano? Não, nunca me preocupou. Eu não sabia o meu futuro, né? E depois eu acabei indo para outros clubes, indo para outro país. E hoje também não tenho a menor preocupação de ser identificado como Ricardo de Taubaté. Hoje Taubaté não é nem mais uma cidade no meu meio, né, no vôlei. É uma marca, e é uma marca forte, uma marca importante, uma marca grande. Então, quando eu me identifico, eu falo Ricardo do Taubaté. A pessoa do Taubaté, eu falo não, de Taubaté. Então, a identidade com a cidade, eu tenho que ainda muita coisa para fazer, muita coisa a fornecer, a dar, do que receber. Muito obrigado a todos e a presença de todos. Agradeço a todos os jogadores, a comissão técnica, por terem vindo me prestigiar. E, novamente, muito obrigado. E agora, para saudar o mais novo filho da nossa terra, convidamos a todos para cantar o hino de Taubaté. Taubaté, nas bandeiras que ousaram desbravar nas selvas com glória.
agora que todos se acomodem. E em celebração ao mais novo cidadão taubatiano, vamos acompanhar agora a apresentação dos bailarinos Bruna Reit e Henri Paranhos, do Balé da cidade de Taubaté. Apresentação essa que foi preparada especialmente para esta noite. Nos raios de luz de um beijo puro me estremece e eis-me a navegar por cerulhas regiões onde ao avalho impuro não é dado entrar. Translocado cavaleiro, andante a vasculhar espaços de extintos céus, num confronto derradeiro vence Prometeu, anjo do mal, o mais cruel, acusador de meus irmãos. Nestes mundos dissipados, magas entidades dotam o corpo meu de poderes encantados, mágicos sentidos na razão dos céus. Pois findir o espaço e o tempo, vencer as tentações rasteiras do instinto animal, só é dado a quem vê no amor o único portal. Através de infindas sendas, vias estelares, um cordel de luz, trago atado aomigo ainda, pois não transmudei-me ao reino dos cristais. Pois Deus acorrentou os sábios na prisão escura das três dimensões, e escravizados desde então a serviço dos maus, vive a mentir, vive a enganar, a iludir os corações. Visitante das estrelas, hóspede celeste, visões ancestrais, me torturam, pois ao tê-las quebro o encanto e torno ao mundo de meus pais. A minha origem planetária, enfrentar a mansão da morte, do pranto e da dor. Donzela, fecha esta janela e não me tentes mais. Nossos agradecimentos aos bailarinos Bruna Reit e Henri Paranhos por essa belíssima apresentação. Eles que fazem parte do Balé da cidade de Taubaté, que foi especialmente cedido pelo secretário municipal de Turismo e Cultura, que aqui eu quero parabenizar pelo trabalho que vem sendo realizado na Secretaria de Cultura, Márcio Carneiro, secretário, deixar esse registro. E o Balé da cidade, que foi criado em 2006, com a missão de trabalhar a dança como um instrumento a serviço da educação e da cultura. Para tanto, vem oferecendo espetáculos gratuitos com regularidade para a população, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes de sua função na sociedade. O balé já se apresentou em inúmeras cidades dentro e fora do estado de São Paulo
e seu projeto Dança nas Escolas ganhou projeção também no exterior. Além do projeto Dança nas Escolas, que promove por meio da dança e utilizando as escolas como palco da integração entre alunos e artistas, também executa o projeto Dança nos Bairros, que conta com espetáculos e atividades do balé nas periferias da cidade e também o Ver Dança. Projeto executado continua regularmente pelos palcos da cidade e que, através de abordagens temáticas, os espetáculos de dança, todos gratuitos do projeto, promovem a conscientização sobre diversas questões sociais. E após um breve relato sobre o balé da cidade, eu gostaria de passar a palavra ao prefeito municipal Ortiz Júnior, que nos honra com a sua presença nesse dia de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Augusto Guará, presidente dos trabalhos nessa noite. Boa noite, vereador Jessé, autor da propositura de cidadão taubatiano ao Ricardo Navarras. Boa noite, vereador Boanerges. Boa noite, minha amiga vereadora Maria Goretti. Boa noite a todos os amigos e amigas que vieram, a torcida Unidos do Vôlei Taubaté, aos atletas, comissão técnica, as primeiras damas que estão ali, atentas. Boa noite aos admiradores do Ricardo, enfim, a população de modo geral que veio acompanhar, os outros servidores da prefeitura, ao Gui Cabeleira, que é o nosso levantador do time do Ezequiel. Boa noite, Tatá. Boa noite, Akil. Boa noite, enfim, a todos os amigos e amigas que vieram nessa cerimônia de hoje. Fiz questão de estar aqui, tive desde ontem em Brasília, mas acelerei o máximo que eu pude meu voo para descer em São Paulo às 6 da tarde, em Guarulhos, para estar aqui a tempo de acompanhar essa justa homenagem ao Ricardo Navarres. Queria deixar aqui 3 ou 4 observações. A primeira é fazer uma grande justiça. Ninguém falou na Marise. Eu acho que é uma grande justiça mencionar. Só falamos de voleibol e da intensidade com qual o Ricardo se dedica ao voleibol. Mas essa intensidade tem um equilíbrio, e esse equilíbrio se chama Marise. É preciso dizer isso aqui. O Ricardo realmente tem essa carreira de extraordinário êxito no voleibol, é indiscutível. Ele tem essa postura de enfrentamento aos problemas. Eu gosto disso, sempre disse isso a ele. Se ele fosse um cara que tivesse talvez uma outra personalidade, talvez não tivesse condição de permanecer no projeto. Eu prefiro essa intensidade, essa paixão, essa dedicação máxima e essa entrega absoluta ao que se faz. Eu acredito que é assim, que as coisas mudam. E você tem um equilíbrio, e esse equilíbrio é a Marise. E eu queria deixar aqui um enorme carinho do povo taubatiano a você, porque você é o equilíbrio dessa relação. E olhe como é que as coisas acontecem. O Ricardo, ele tem 2 casas. Ele mora em Mogi, lá na casa deles, na casa do casal, com a Sâmia, a filha médica, e passa grande parte do tempo aqui. Quando, evidentemente, a equipe treina, a equipe se prepara para os jogos, a equipe joga. Aliás, amanhã tem partida aqui no Caldeirão do Abaeté, compareçam todos. Mas quando o Ricardo não está aqui, ele tem de estar com a família. Então, além de tudo, quem segura a onda em casa é ela, né? Nos momentos mais difíceis sempre foi ela. Então essa é uma observação que eu sempre faço aqui. Fiz no título ao Macaé, essa observação em relação a Tânia, em relação às filhas, porque eu acho que o sucesso é coletivo. E eu acho que o primeiro elo desse coletivo está na casa da gente. A segunda observação importante, que é importante aqui dividir e ressaltar. Esse grande sucesso, são 6 títulos, aliás 7, a rigor 7 títulos. 7 títulos da equipe em 4 temporadas, um projeto exitoso. Realmente o voleibol Taubaté é uma marca, é uma grande marca,
uma marca que se iniciou regionalmente, depois do ponto de vista estadual, e agora é uma marca nacional e até internacional. Lembrando que a gente fez uma final de campeonato sul-americano e fomos vice-campeões. Mas é importante aqui enfatizar o papel e a presença das comissões técnicas que trabalharam com o Ricardo aqui em Taubaté, não? Eu acho que isso é uma grande justiça. O título de cidadão taubatiano, ele se deve aos serviços prestados a Taubaté. É por isso que se faz essa homenagem a um cidadão nascido fora da nossa cidade. São muitos os taubatianos de adoção, muitos taubatianos de nascença, e são outros que a Câmara escolheu, né? Muitos taubatianos escolhem a cidade para viver, né? Outros não têm opção, nascem aqui mesmo. Agora, uns que a cidade escolhe. O Ricardo é um desses que a cidade escolheu para que pudesse ser cidadão da nossa cidade. E isso se deve ao projeto vitorioso. E eu queria mencionar aqui as comissões técnicas que passaram. Foram muitos, né? O César, né, na primeira fase do projeto, agora o Castellani, nessa segunda fase de 4 temporadas, e outros tantos, né? Tem desde auxiliares estatísticos, então está aí o Alexandre desde o início, está o Japa desde o início, tem o massagista, o He-Man, que está ali desde o início, que eu vejo, está o Branco, tem o Regis também, que não está aqui agora, mas esses todos estão desde o início. Tem o suporte da secretaria, né? O Marcelo Mora, que está aqui, o secretário, o Macaé. Existe toda uma retaguarda por trás para que ele possa, de fato, se dedicar e prestar esse serviço como agora cidadão taubatiano. Então, também aqui fazer uma homenagem a todas essas pessoas que formam os demais elos dessa corrente, né? É coletivo, né? O esporte é coletivo, o sucesso é coletivo, e eu acho que essa homenagem é coletiva e eu acho que é uma menção justa aqui. O Ricardo é tudo que ele é, mas também ele é tudo que ele é porque ele tem uma habilidade grande de escolher as pessoas que estão ao lado dele. E as comissões técnicas, as pessoas que fazem parte de todo esse trabalho foram escolhidas por ele. Nós demos total liberdade sempre para que ele compusesse a equipe, e ele compôs essa equipe dessa forma, e esse é o mérito dele, mas também é preciso aqui validar o esforço de todas essas pessoas que fazem o voleibol Taubaté, especificamente o sucesso desse projeto. Depois, trazer aqui 2 ou 3 menções de manifestações que eu ouvi aqui. A primeira, do próprio Gessé, né, o autor da homenagem. Ele disse o seguinte: meu filho começou lá na primeira temporada, aí na segunda temporada eu estava lá junto, no SESI, na primeira final do Golden Set, que nós vencemos, uma vitória totalmente improvável, absolutamente impensável. Nós perdemos por 3-0 a partida lá, estávamos mal, um time com muitas lesões, e no final, aliás, nós tínhamos perdido já a partida, o árbitro voltou atrás num ponto, nós conseguimos empatar e aí viramos num ace do Lipe, né? Que é um atleta que tem alma taubatiana, né? Embora ele está em outros projetos agora, mas tem alma taubatiana também. E naquela vitória improvável, o Gui estava lá, o Gessé estava lá, e o Gessé disse aqui: ali um jovem se inspirou à prática do esporte. Talvez esse jovem não tivesse inspirado à prática do esporte se o projeto de alto rendimento do voleibol não existisse. Eu acho que eu ganhei o meu objetivo aí, né? A presença do Ricardo como líder do projeto do voleibol de alto rendimento na cidade tem um significado extraordinário. Pouca gente percebe, mas não é voleibol, não é de voleibol que a gente trata de autoestima, a gente trata de recuperar o nome de uma cidade que vinha destruído num período longo de 8 anos, de realmente uma distribuição de valores completos da cidade. Então se trata de retomar a cidade de Taubaté, se trata de qualificar uma política pública perene, de longa duração, permanente, que é realmente investir no esporte. E o esporte de alto rendimento, ele é um exemplo para o esporte de base. Nós temos hoje Augusto, Gessé, Boanerges,
Gorete. Nós temos hoje 16 mil pessoas praticando esporte na cidade de Taubaté. 16 mil pessoas praticando esporte de forma organizada com algum professor da prefeitura. Eu não estou nem falando daquelas manifestações espontâneas ou até coletivas, mas exclusivamente privadas, que acontecem nos mais variados espaços esportivos da cidade. A gente tem pistas de skate, a maior pista coberta da América Latina de bike e skate, que fica lá no Parque do Itaim. A gente tem pista de hóquei, que aliás a vereadora Gorete cedeu o piso recentemente agora. Pista de hóquei. Nós temos quadras de futebol de salão, a gente tem outros 40 projetos esportivos, a gente tem uma juventude inteira jogando handebol nos projetos incentivados que o Tatá e o Akio organizam com a Liga Municipal de Handebol. A gente tem agora um estádio de rugby que eu estou implantando na cidade de Taubaté, para o flag e para o rugby, vai ser ali em Quiririm. A gente tem uma pista de mountain bike grande lá no Parque do Itaim, mas a gente vai implantar outra ali no SEDES. Então, existe um esforço enorme para massificar a prática esportiva, mas enorme em atividades organizadas pela prefeitura. Só para exemplificar, nós tivemos recentemente nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo 200 atletas. Só de Taubaté, do nosso projeto que dá fundamentos esportivos a crianças que têm nos nossos projetos de massificação. Eles passam uma segunda etapa, que é o EAF, e nós levamos 200 crianças e 80 medalharam. 80 crianças de Taubaté medalharam nos Jogos Escolares. Então, não é só voleibol, não é disso que se trata especificamente. Claro que é o alto rendimento, que é um esporte competitivo, tem muito dinheiro investido aí de patrocinador privado, são 25 patrocinadores, é um dos 3 principais times do Brasil, mas para mim não é só isso. Se fosse só isso, eu diria para vocês, vamos todo mundo para casa que o projeto acabou, porque investir só no alto rendimento nunca foi o meu propósito. E foi para isso que a gente trouxe o Ricardo para Taubaté. Quando a gente fez contato Macaé, trouxe o Ricardo em 2013 para Taubaté, e nós conversamos, e eu disse isso tudo para ele, que eu estou dizendo agora. Estou contando essa história para relatar como foi o nosso primeiro encontro. Isso tudo eu disse para ele. Eu falei, Ricardo, eu já tenho o handebol como um time exemplo. E eu vou dobrar os esforços para que seja um time absolutamente vencedor. E eu queria uma segunda modalidade com maior visibilidade. Uma modalidade que não é o futebol profissional, mas que seja a segunda modalidade do Brasil, mas que possa levar o nome da cidade e as pessoas ouvirem falar o nome da cidade e pensarem com orgulho. Puxa, que legal o que Taubaté faz. Com amor, com respeito à nossa cidade. E aí, eu remeto àquilo que o Gessé disse aqui. Poxa vida, são 10 ônibus de taubatianos em BH, no horário nobre do esporte brasileiro, domingo, às 10 horas da manhã, e todo mundo falando reiteradamente o nome de Taubaté durante 2 horas. Então, eu acho que é isso. É isso. Para muitos se trata só de voleibol. Para mim, o Ricardo representa muito mais do que um gestor, do que um CEO, de um grande projeto de voleibol do município de Taubaté. Representa a retomada da autoestima, a retomada do orgulho de ser taubatiano. A gente tem uma série de ações voltadas à cultura, entretenimento, lazer, voltadas à autoestima em razão da revalorização dos espaços verdes da cidade. É uma cidade bonita, ninguém pode negar, é uma cidade limpa, mas também havia necessidade da gente atrelar tudo isso ao espírito esportivo. E olha só, é fácil você ter um time de alto rendimento, até o Castellani está ali, os outros da comissão técnica vão compreender bem o que eu estou falando. É fácil ter um time de alto rendimento cuja única fonte de aporte financeiro é uma empresa. A gente tem uma equipe em Belo Horizonte cujo único aporte financeiro, para ter um time no mesmo patamar do nosso, uma única empresa aporta. Nós temos o Sistema S, que é uma única fonte, que é o imposto sindical da indústria, que é uma única fonte de aporte de recurso. Agora nós temos uma outra empresa no Rio de Janeiro, que é também do Sistema S, mas voltado mais para o comércio, não para a indústria, que é a única fonte de aporte.
Nós temos um dos 3 melhores times do Brasil com 25 parceiros. São 25 empresas. E colocar isso de pé não é fácil. É uma engenharia. É como construir uma casa, como construir um prédio. É uma engenharia financeira enorme. E o Ricardo é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes colaboradores para essa engenharia financeira. Então também não é só o espírito de cobrança lá na quadra, não é só escolher os atletas, não é só liderar a comissão técnica, não é só ser o Ricardo guerreiro, ser o Ricardo que briga, mas também é ser o Ricardo que procura conosco, comigo, com o Mori e com o Macaé, equilibrar essa engenharia financeira para que isso possa se sustentar de pé e a gente pagar, honrar os compromissos. Foram 4 temporadas, nós honramos 100% dos compromissos em 4 temporadas, 100% dos compromissos assumidos. Muitas vezes atrasa um pouco, o atleta fica em dúvida, e aí pergunta para o outro que já esteve aqui, como o Dante, que já esteve aqui conosco em outra temporada, e há sempre uma palavra de tranquilidade: ó, fica tranquilo, que até o final da temporada tudo vai ser saudado, porque a gente tem o esforço do patrocinador privado, a engenharia, e o Ricardo lidera também esse aspecto. Então, acho que é um outro aspecto, uma outra faceta desse projeto que o Ricardo aqui lidera, que eu acho que é importante colocar. E um último aspecto, que talvez vocês não saibam, poucos sabem, mas o Ricardo é um workaholic. Eu durmo muito tarde, normalmente. Eu durmo 1h da manhã, 1h30 da manhã, até por uma conveniência doméstica, né, da minha casa. Como eu chego tarde, minha filha dorme muito tarde, porque me espera chegar, porque senão não a vejo. Quando eu saio de casa ela está dormindo, e em algum momento do dia ela tem que me ver. Então ela espera que eu chegue em casa, então ela dorme muito tarde, e aí eu tenho que fazer pelo menos a função lá de ser companheiro de brincadeira durante uma hora e meia, pelo menos, antes de dormir. Então eu vou dormir 1h da manhã, todos os dias. E quando eu chego em casa, tem alguma dúvida no voleibol, tem alguma dúvida de patrocinador, tem alguma dificuldade, tem algum atleta que ele quer trazer, 1h da manhã a gente está conversando, teclando no Zap. Então, tem esse aspecto, né? É dedicado também, a gente fica até muito tarde conversando, muito tarde ponderando as questões do time, e isso tem também um espírito empreendedor que me agrada bastante. Dito tudo isso, é importante também frisar que esse é um ano de vitórias. Não se iluda de que não tem uma responsabilidade grande pesando nas tuas costas, de que a gente tem que ser novamente finalista da Liga, e dessa vez o título tem que vir para Taubaté, não é isso, Lourdes? O título esse ano, sem dúvida nenhuma, tem de vir para cá, porque aí vai coroar ainda mais realmente esse título de cidadão taubatiano. E olha, deixar para vocês aqui uma palavra triste que eu ouvi do Estevão. O Estevão foi o idealizador. Ele, na década de 90, foi o grande idealizador desse time junto com o Ricardo. Ricardo era um atleta mediano, sempre foi um atleta mediano, desconhecido. É ruim, Dante, ruim. Mas ele está sendo homenageado, vamos colocar mediano dessa forma. Então sempre foi um atleta mediano para ruim, pronto assim. Então, mediano. Sempre foi um atleta mediano, que naquele momento deixou de ser atleta e passou a fazer parte da Secretaria de Esporte de Suzano. E ele levou uma proposta para o Estevão tratou de abraçar e fez o maior time da história do voleibol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Foi o maior time. Suzano foi, durante uma década, o maior fenômeno do voleibol brasileiro. E o Ricardo fazia tudo, era técnico, supervisor, coordenador, armava as emboscadas para a torcida adversária que vinha jogar em Suzano, era ele que armava tudo, ele que armava as faixas, as provocações, enfim. Ele era um faz-tudo daquele time no momento em que o voleibol brasileiro estava tomando vulto, né? Você tinha uma geração anterior que era uma geração que tinha chegado perto, né? Tinha chegado muito perto, mas era uma geração que ainda não tinha vencido nada. Essa geração da década de 90, a partir ali, como clube do Suzano e como seleção do Dante, do Giba, do Ricardinho, aquele grupo todo, né? O Maurício, o Negrão, enfim. Essa geração toda é que
trouxe o voleibol realmente do Brasil para o cenário nacional com a maior força de toda a história. Mas no Brasil, sem dúvida nenhuma, o maior time foi Suzano. E o Estevão foi esse grande cara, esse grande prefeito de Suzano que acreditou no esporte. A minha inspiração é ele, para esse esforço todo que eu faço no esporte. Mas ele falou ali uma palavra triste. Ele falou, o time de Suzano durou 10 anos. Isso é triste. O maior time de voleibol da história do Brasil durou só 10 anos. Eu acho que essa é a mensagem, né? O Ricardo tem que permanecer aqui muito mais tempo do que isso, né? Tem que ficar aqui por décadas para que esse time de voleibol de Taubaté, essa marca, em tão pouco tempo, 4 anos, para que ela seja uma marca indelével no cenário esportivo brasileiro e na cultura esportiva da nossa cidade. E aí isso não cabe só a mim, né? O meu esforço está feito. Eu tenho mais 4 temporadas de grande esforço. Mas o futuro é essa casa de leis, é a comunidade taubatiana, são vocês, torcedores, que vão exigir a manutenção dessa equipe. Para que no futuro a gente não lamente, né? Para que eu nunca me registre num vídeo, numa homenagem a um Ricardo em outra cidade, ou a um outro atleta que se torne supervisor, para que eu nunca tenha que dizer isso. Poxa vida, a equipe de Taubaté foi uma grande equipe do cenário nacional, mas durou 8 temporadas. Eu acho que o nosso grande esforço de todos nós é cuidar para que o Ricardo fique aqui por longos anos ainda, para que esse time de voleibol continue inspirando e levando a autoestima do taubatiano realmente nos estertores máximos. Parabéns, Ricardo, parabéns por todo o esforço, agora um cidadão taubatiano. Parabéns. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, quero dizer que a gente se sente honrado por estar concedendo o título de cidadania taubatiana ao senhor. Senhor que... Eu que era... senhor, lógico. Eu era pequeno telespectador da Band, na época, Luciano do Vale, e tenho ótimas lembranças da equipe do Suzano, e você comandando essa equipe, muito bem falado pelo prefeito. Gostaria de deixar registrado essa informação. Não vou falar que eu era muito pequeno, porque, né, não fica bem, mas essa figura marcante de trabalho, né, de persistência, de cobrança, eu acho que é isso que a gente tem que ter na nossa vida, não desistir nunca dos desafios e dos enfrentamentos. O senhor demonstra isso na sua atuação como pessoa e como profissional também. Gostaria de agradecer imensamente, que honra com a sua presença hoje, o prefeito Ortiz Júnior, aqui nessa casa. Prefeito que sempre quebra os protocolos, né? Eu não tenho lembrança de ver um prefeito vindo tanto a essa casa como o prefeito Ortiz Júnior vem. Aqui é a casa do povo. Não existe essa história que a Câmara tem que brigar com a Prefeitura ou a Prefeitura brigar com a Câmara. A Câmara tem que auxiliar a Prefeitura na administração. Esse é o papel do vereador e eu acho que a legislatura passada mostrou muito bem isso, essa legislatura também. Deixar os nossos agradecimentos aqui e também agradecer a vereadora Gorete, né, que ilumina com a sua presença hoje aqui a nossa casa. Vereador Bonerges, meu amigo, eu confundi o nome dele com o vereador Gessé, vereador... É a União, né? É o trio. E agradecer ao vereador Gessé também, parabéns pela homenagem, eu acho que muito bem colocado, merecidamente. Quero agradecer os telespectadores da TV Câmara, o pessoal que nos assistem pela internet também. Fazer um agradecimento especial à minha esposa, minha companheira, Gabriela, que está aí também. Não esqueci não, deixei ela para o final porque ela é especial, né? Agradecer a presença dela aqui, que nos abrilhanta também. E a todos, enfim, que honraram com as suas presenças. Eu acho que foi uma noite iluminada, uma noite de muito orgulho para Taubaté. Vereador Bonerges, com a palavra. Exemplo. Está liberado. Muito boa noite a todos. A exemplo do prefeito Ortiz Júnior, vou ser bem breve. Eu nunca sou breve. Então, o Ricardo Bernardinho Navarras, né? Não é o Guará. Então é o seguinte, cara, eu obviamente não posso falar muito de você, mas eu estava ouvindo aqui as suas conquistas, 5 brasileiros, 4 Copas do Brasil, 9
paulistas e por aí vai, né? Por aí afora. Então, realmente é uma coisa sensacional, fora o que você já vem fazendo aqui na cidade de Taubaté, contribuindo para o esporte. Obviamente que isso tem a mão do prefeito Júnior, do Macaé, que aqui está, o secretário Macaé, de toda a comissão técnica e dos atletas que auxiliam você, mas obviamente foram todos escolhidos a dedo. Eu quero dizer que é o seguinte: quando o prefeito diz que fala com você no WhatsApp a 1h da manhã, você realmente tem moral, porque nem 1h da tarde eu consigo falar com ele. Eu nem sabia que ele tinha WhatsApp. Então, veja, você é merecedor desse brasão, viu, Cláudio Macaé? Desse brasão de cidadania taubatiana, por tudo isso que nós ouvimos aqui, por tudo isso que nós vemos, né? O Macaé não, que ele já tem um brasão no nome. Então, brincadeira da parte, Macaé, você é outro também que eu espero ver aqui recebendo essa comenda, viu? Você é um grande parceiro, grande pessoa, um grande administrador. E dizer, só para finalizar, o Navarros, que você está correndo um sério risco, porque eu não vou dizer qual foi a loja, mas olha para você ver como você tem moral. Para mim pegar o Gessé e o Guará numa loja de ternos, comprando ternos novos, cara, flagrei os dois lá só para essa homenagem. Aí você tá de brincadeira. Aí é o seguinte, a dona Marisa que se cuide, porque o Gessé fica mais tempo com você do que ela, viu? Muito obrigado. Obrigado, vereador Bonerges. Esse aqui é um patrocínio do PR, tá? Esse aqui já veio lá de Brasília para nós aqui representar com muito orgulho esse partido. Bom, deixando as brincadeiras de lado, o Bonerges sempre muito animado, o Bonerges sempre com esse alto astral, e precisa disso também, porque às vezes o ambiente é pesado, ele quebra esse protocolo com algumas poesias, né, Bonerges? Hoje não teve poesia. Não tem poesia hoje? Eu posso até citar, viu? Em breve? Agora, se quiser. Deixa para a próxima, né? Deixa para a próxima, Augusto. Deixa para a próxima. Bom, vamos finalizar ao estilo Nunes Coelho, né? Nosso parceiro aqui, vamos homenageá-lo. Declaramos encerrada esta solenidade.